Oi, gente. Oi, Léo. Só tô esperando um pouquinho o pessoal entrar que a gente já começa, tá? Comecei até um pouquinho mais cedo pra dar tempo de todo mundo entrar. Gente, eu tô tentando aqui mais uma vez, eu não tô conseguindo fixar o nome na tela. Por algum motivo ele não tá me permitindo. Mas a live de hoje é sobre sucessão nas empresas. Não tá me permitindo. Deixa eu ver se agora eu consigo. Não. Consegui. Tá aí, ó. Conseguiu? Agora eu consegui. Sucessão nas empresas. Só mais um minutinho, gente, que a gente já começa, tá? Eu vou mandar pro pessoal assistir. Ok. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Vamos começar mais uma live. Desde já agradeço todo mundo que tá aqui. E hoje o nosso tema tá fixado aí, consegui, é sobre sucessão nas empresas e a importância disso hoje em dia, né? Até porque a gente atende, né, uma gama muito grande de empresas familiares. Então... E vivendo esse processo de sucessão, né? E estamos vivendo esse processo de sucessão, né? Então, a gente está sentindo na pele e a gente vai passar para vocês um pouquinho sobre o que a gente tem feito nesse aspecto nas empresas que a gente atende, que estão vivendo isso. Então, se você conhece alguém ou se você está vivendo isso, ou se você acha bacana compartilhar isso com outras pessoas, é só você clicar nessa setinha que está aqui embaixo e compartilhar, ou se a pessoa não conseguiu ver, depois você encaminha, essa live vai ficar salva no IGTV, tá bem? Vamos começar? Vamos. Pessoal, boa noite a todos. Sucessão é um momento de muita importância na vida de uma empresa. As empresas que durarem vão passar por isso. De uma forma ou de outra, é inevitável, vão passar por isso. O que é a sucessão? A sucessão é a passagem de poder, em que uma geração ou uma administração vai passar o seu poder para uma outra geração. Por que isso? Por que acontece isso? Porque as empresas, elas duram mais do que as pessoas, né? Então, no processo natural da vida, é necessário, e sempre acontece, um processo de sucessão para que as empresas, principalmente as empresas familiares e nas outras também, porque os diretores vão se sucedendo, as gerações de diretoria vão passando uma para outra. Isso é da própria dinâmica do mundo dos negócios. E na vida das empresas, para que uma empresa familiar dure e passe por várias gerações e até para que ela proteja a geração, vamos dizer, fundadora ou a geração anterior, e também proteja e dê espaço à nova geração, ela vai precisar de passar por um processo de sucessão. A sucessão empresarial, ela não necessariamente precisa ser um processo formal, mas no processo formal ela é muito mais segura e muito mais garantida. A coisa acontece com muito mais segurança,
porque se não for feito assim, ela pode acontecer por herança. Então, um membro da família escolhe um sucedido e deixa aquilo por herança para ele, pela morte ou problema de saúde ou incapacidade de alguém da geração anterior. Existem também outros tipos de sucessão. A empresa pode haver uma mudança de participação societária e o gestor principal passar a ser outra pessoa, ou pode acontecer também de uma terceira empresa, uma outra pessoa vir a comprar o negócio. Tudo isso vai criar uma mudança de direção e vai criar uma situação de sucessão. Mas a grande maioria dos casos é a sucessão familiar, em que uma geração passa para outra geração o poder e o gerenciamento da empresa. Para que uma empresa possa ter perenidade, e muitas empresas familiares estão no mercado há muitos anos. Serra Johnson, por exemplo, é uma empresa multinacional que já está há décadas e décadas no mercado. O Banco Itaú também é empresa familiar, Votorantim e muitas outras. Só que todas essas empresas passaram por um processo de sucessão. Esse processo é complexo, esse processo é sensitivo, e vamos explicar um pouco por que esse processo é sensitivo e é complexo. Em primeiro lugar, poder é um grande afrodisíaco. A gente se acostuma com o poder e inconscientemente tem reações muitas vezes muito fortes. Eu já vi isso acontecer, até reações muito fortes, completamente inconscientes. A pessoa às vezes não tem nem consciência de que está tendo aquela reação e muito menos de por que ele está tendo aquela reação. Aí você observa muitas vezes reações que não são muito racionais. Tá? Isso motivado porque é uma coisa muito importante que mexe muito com o nosso ego. O outro lado também pode acontecer, e sempre acontece um pouco. O próprio sucessor pode também se encantar pelo poder em si. Então é uma coisa sensitiva que tem que ser muito bem equilibrada e as partes precisam estar muito conscientes para que elas conduzam bem o processo. Em segundo lugar, empresário é uma função complexa. E ser empresário, você não passa por herança. Você pode deixar por herança as cotas de uma empresa, você pode deixar por herança as ações de uma empresa, você pode deixar imóveis por herança, mas a capacidade de ser empresário, cada um tem que desenvolver a sua. Então, para que uma sucessão tenha sucesso, o sucessor tem que ser um empresário capaz e ele precisa ser preparado para isso. E ninguém melhor para prepará-lo para isso do que o sucessor, do que o sucedido, que já conhece profundamente o negócio, muitas vezes fundou o negócio e tem todo um processo de passar o serviço para o sucedido que ninguém pode fazer melhor do que ele. A grande verdade é que se uma pessoa que é um sucessor não estiver preparado para ser empresário, ele pode causar danos muito sérios numa empresa, pode até quebrar uma empresa. Então a gente tem que assegurar com muito cuidado que a pessoa que está assumindo a empresa esteja realmente capacitada, ela tenha competência empresarial. E capacitar uma pessoa para ser empresário, principalmente para dar continuidade a uma empresa, não é uma tarefa fácil, não. A nossa experiência tem mostrado, pessoal, que leva cerca de 10 a 15 anos para você capacitar uma pessoa para que realmente ela seja um empresário, ela seja um sucessor competente. E uma das dificuldades que surge nisso é que pessoas diferentes têm estilos diferentes. Tem estilos de comunicação, de liderança, de gerenciamento. E essa parte que você falou em relação a 10 a 15 anos para se tornar para fazer uma sucessão bem feita, né? Isso a gente considera a partir do momento que de fato a pessoa decidiu, não, esse vai ser meu sucessor, né? Porque não adianta essa pessoa trabalhar na empresa, por exemplo, ela trabalha na empresa há 3, 4 anos, mas ela não estava trabalhando em prol de virar o sucessor. Esse tempo, lógico, conta pela experiência que ela ganhou, mas o trabalho de sucessão é um trabalho diferente da pessoa trabalhar na empresa, né? Exatamente.
Porque uma coisa é você estar ali como de carona, Isso aí, outra coisa é você estar ali como motorista. É uma realidade bastante diferente. exatamente. E essas diferenças de estilo, é difícil você separar isso das diferenças de competência empresarial. Às vezes a pessoa tem um estilo diferente, mas é um empresário, muitas vezes até mais capaz do que o sucedido. Mas às vezes o estilo gerencial pode passar uma impressão errada. Sim. E até atrapalhar o trabalho do sucessor. Uma empresa é como se fosse uma coletividade. Conforme o tamanho da empresa, é uma coletividade maior ou menor. E numa coletividade, a liderança precisa ser aceita. Quem define o líder, no fundo, são os seguidores, porque eles é que aceitam seguir aquela pessoa como líder. E isso não é uma coisa automática. Você precisa de algum tempo para que os outros envolvidos, para que os outros elementos da empresa aceitem o sucessor como seu líder. Isso leva tempo, é um trabalho sensitivo. Sim. Tem muito a ver com o amadurecimento das relações, com o amadurecimento do sucessor em cuidar dessas relações. E por todos esses fatores, é necessário que as empresas deem à sucessão a prioridade que ela merece. Não é uma coisa elementar. Demanda muito diálogo, não só entre o sucedido e o sucessor, como também entre os outros elementos da família. E eu iria até mais longe, eu diria a vocês que demanda muito amor e muito perdão. Porque nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos familiares, é natural, os atritos acontecem. E aí o que a gente tem que se lembrar é daquelas palavras que Jesus falou com Pedro, quando Pedro perguntou a ele se perdoar 7 vezes estava bom. Ele disse, não, você deve perdoar 70 vezes 7. Então a gente precisa realmente aprender muito nessa integração de gerações, nessa integração de pessoas, para que a gente tenha uma sucessão bem sucedida. Sim. Entender que por trás de toda ação, quando você fala isso, que as personalidades de geração são diferentes, né? A maioria a gente vê que são realmente gerações muito diferentes, né? Por exemplo, a gente é uma diferença muito grande de cultura, do que a minha geração aprendeu, do que a sua geração aprendeu. Então, você aceitar e abrir mão de alguns controles, né? Por mais que eu seja muito mais nova e que eu queira trazer muita coisa diferente, é ter um diálogo para poder conseguir fazer com que isso se una, né? Eu respeito a sua vivência até aqui, eu entendo que você teve muita competência para trazer a empresa até aqui e você respeita o meu lado inovador, de querer trazer coisas novas, e eu acho que isso entra muito em relação ao diálogo, né? E entender também, que eu acho que é uma coisa muito importante, é que é trabalho, saber, eu acho que talvez isso entre o perdão aí, né? Você saber diferenciar a família do trabalho. Isso, é a mesma pessoa, são as mesmas pessoas, mas tem diferenças que a gente precisa entender, e que eu acho que é por isso que entra muito perdão, né? De vez em quando a gente tem que realmente perdoar, porque fiz uma merda e tem que reconhecer, e às vezes é difícil, né? Porque o importante é não ter briga de ego. O importante, a Aline colocou muito bem para vocês, o importante é não ter briga de ego. É a gente aprender que juntos somos mais do que cada um de nós. Que agregando os nossos valores, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, a gente vai conseguir juntos, se a gente fizer sinergia disso aí, muito mais do que qualquer um seria capaz de fazer sozinho. E assim tem para todos, porque assim o sucedido pode capacitar adequadamente o sucessor para que quando ele estiver querendo relaxar um pouco mais, ele tenha a oportunidade, sem ficar preocupado com o dia a dia da administração da empresa, porque o sucessor aprendeu a cuidar do negócio, está preparado para isso, e o sucessor vai ter espaço para que ele cresça, realize e faça o trabalho e faça a missão dele, tá, naquele negócio. Exatamente. Okay? Agora, por tudo isso, quanto mais cedo
a gente começar um processo de sucessão melhor. Né? Porque a grande verdade da vida, pessoal, é que nós temos duas opções. Ou a gente morre cedo, ou a gente fica velho. A terceira opção é você se preparar para o futuro. Né? E o futuro é esse. Se você não morrer cedo, você vai ficar velho. Então, consequentemente, você vai precisar, se a sua empresa durar como você vai precisar passar por um processo de sucessão. O que é humano e natural. Ninguém é eterno. E se a gente não estabelecer um processo de sucessão, a gente pode ser pego de surpresas e é lamentável acontecer isso. Eu já passei por alguns e foi muito dramático. Quase que a empresa quebrou. Tá? O sucessor passou momentos extremamente difíceis, porque aconteceu, né, muito mais depressa do que qualquer um esperava. Houve o falecimento do sucedido e aquilo caiu no colo do sucessor, que não estava ainda com tudo preparado para enfrentar aquele desafio. Então, o que se aconselha é que os herdeiros sejam preparados e capacitados desde cedo. Quanto mais cedo você puder começar um processo de sucessão, melhor. Nós estamos começando o nosso aqui, o Daline, o meu a gente já começou com ela, mas o Daline nós estamos começando com o neto de 10 anos já fazendo a cabecinha dele para ele já ir começando a pensar, porque quanto mais cedo, melhor. Mais aquilo vai instilando no inconsciente da pessoa e mais raiz a empresa tem, como essas grandes empresas familiares que a gente vê como Votorantim e outras. Agora, não adianta a gente identificar que alguém tem talento para sucessor. Ele precisa ter talento. Mas além de ter talento, ele tem que ter vontade. Ele tem que ter interesse no negócio. Porque é quase como uma vocação. Você tem que ter vontade para aquele negócio acontecer. Não adianta você forçar a barra, né? Exatamente, você querer muito, porque às vezes acontece isso, né? Por exemplo, você tem 2 filhos e você acha que um levaria muito mais jeito que o outro, você tenta forçar a barra, mas não é o que ele quer de fato para a vida dele. E talvez o outro, que você não acreditou tanto, seja o que ele quer e ele acabe se desenvolvendo muito mais, porque é muito importante que seja algo que a pessoa queira, né? É aquele entusiasmo, aquela vontade que vem de dentro, né? Que a gente popularmente fala, aquele tesão pelo negócio. E que, de fato, hoje em dia, para ser empresário no Brasil, você tem que querer muito mesmo. Tem que ser algo que você ame demais. Porque não é fácil. E nesse processo todo, como ele demanda tempo, se a gente tiver o tempo, a gente vai poder trabalhar adequadamente a capacitação dos sucessores, o novo posicionamento dos sucedidos, porque é muito importante que a gente ajude o sucedido a ter o seu novo lugar, porque se ele não tiver o seu novo lugar, se ele não enxergar uma nova perspectiva para ele, onde ele vai continuar se realizando, enquanto ele estiver vivo e estiver contribuindo com o negócio, e a nossa experiência, pessoal, tem mostrado que a contribuição dos sucedidos, com todas as mudanças de cultura, mudanças de tecnologia e tudo mais, os anos de experiência fazem muita diferença. Então, a contribuição dos sucedidos é muito grande para os sucessores. Sim. Então, eu sempre digo até para todos os meus sucessores, peça que teu pai dure bastante para te ajudar bastante em você a conduzir esse trabalho da melhor maneira que você puder. E, além disso, trabalhar a cultura da organização para que a gente possa assegurar que a sucessão tenha sucesso. Quando a sucessão tem sucesso, o resultado é muito positivo, o sucessor cresce, fica realizado, o sucedido fica realizado e começa a ter muito mais tempo para fazer aquelas coisas que ele gosta e que nunca teve tempo para fazer, e a família fica mais integrada e a empresa fica muito melhor. Isso é que é uma sucessão bem feita. Para a gente poder entender a relevância disso, segundo as estatísticas, 70% das empresas familiares que não organizam um processo de sucessão, elas não resistem à morte do seu fundador. Então, se você quer que a sua empresa continue sendo o sustento da sua família, se você quer que a sua empresa tenha futuro, é muito importante você fazer o processo de sucessão, senão você corre esse risco
elevadíssimo da empresa não sobreviver. Porque quando o sucessor não está preparado, eu já vi acontecer. Fica muito difícil o processo de sucessão, porque imprevisto acontece. A gente já viu, né, Aline? Sim. Acontecer várias vezes, né? E você sentiu, não sentiu? Comenta um pouquinho sobre o que você sentiu, do drama do sucessor, quando o negócio caiu no colo dele, mesmo que ele já vinha sendo preparado, mas não estava ainda plenamente aconteceu preparado. um caso há pouco tempo, eu não vou dizer o santo, né? Mas que de fato ele nem faleceu, graças a Deus, mas ele precisou se ausentar da empresa e isso caiu no colo de um filho dele, né? De uma filha dele. Enfim, e mesmo com toda a preparação dela e que a gente vê, né, que tá saindo muito bem, a gente percebeu que teve muitas dificuldades em... Eu acredito mais em que tomadas de decisões mais difíceis, né, que são necessárias. Toda empresa precisa de tomadas de decisões difíceis. E eu vi que nisso ela ainda não estava preparada, mas como de fato caiu no colo dela, ela tinha que se virar. Uma coisa que eu acho que tem de bom é que a gente já acompanha eles há algum tempo, né? Então ela tinha com quem conversar e com quem procurar ajuda, né? Que no caso foi a gente, para poder direcionar ela para a melhor decisão possível. Mas talvez se ela tivesse começado antes e tivesse tido um pouco mais de tempo com o pai para poder aprender esse tipo de coisa, ela não... E se a gente não tivesse lá, talvez ela teria cometido alguns erros, enfim. Mas é fundamental mesmo que você comece um processo de sucessão o quanto antes possível, porque não é fácil quando uma empresa cai totalmente no seu colo e você tem que se virar sem, às vezes, nem saber da metade do que é preciso. E todo mundo sabe que o mundo dos negócios é um mundo cruel. Tá? Alguns erros ele não perdoa. Exatamente. Então, alguns erros são imperdoáveis. A gente tem que ter muito cuidado para que realmente o sucessor esteja preparado para dar conta do recado. Um outro fator que a gente também tem que estar de olhos abertos com eles, ele tem também implicações, é que às vezes na família você olha e não encontra ninguém que tenha competência para vir a ser o sucessor. Porque empresa não se deixa de herança. Empresa você deixa para sucessor bem preparado e capaz de ser empresário. E às vezes não tem competência e também acontece de que você tem 3 filhos e nenhum dos 3 querem assumir aquilo ali porque não é o sonho deles. Então você vai ter que procurar alguém de fora para dar continuidade à sua empresa, a não ser que você queira que quando você morrer, que a empresa morra com você, né? Mas fora isso, você vai ter que procurar alguém de fora realmente para fazer essa sucessão. Uma sucessão com alguém de fora é mais complicado. Segundo as estatísticas, cerca de 50% não dá certo, ou 50% dão certo. É mais ou menos como você jogar moeda. Então o risco é alto. E também, no mínimo, se você tiver que passar por isso, procure dar tempo à sucessão. Faça como se fosse uma sucessão normal. Tá? Mas o mais importante de tudo é que seja uma sucessão muito bem feita, e a sucessão familiar tem muitas vantagens, porque a raiz da empresa está muito ali na família. Existem vários tipos de sucessão, não existe só a sucessão familiar. Tá? A mais comum é a sucessão familiar. E é mais comum porque, segundo o Sebrae, 90% dos negócios do Brasil possuem esse perfil familiar. Tá? Apresentam pessoas que são de família, têm parentesco no caso de sócio ou funcionários. E, segundo as estatísticas do Family Business Network, que é uma ONG, né, mundial, tá, muito bem organizada por sinal, sobre negócios familiares, o PIB global, as empresas familiares representam de 70% a 90% do PIB global. Então, as sucessões familiares realmente é o grande peso no mundo dos negócios. E nessa live nós vamos falar de sucessão familiar. Tá? Nós aqui na nossa cidade mesmo, a gente pode parar para olhar
ao redor, né? A gente mora numa cidade pequena, mas você pode olhar que a maioria das empresas aqui da cidade são empresas de fato familiar. Então, existem muitas, né? A maioria é empresa familiar. Chegou uma mensagem aqui Sim. da Charlene. A verdade é que ninguém irá ter o mesmo olhar amplo pela empresa como o próprio fundador. Por isso, o treinamento e desenvolvimento é de extrema importância para conseguir um bom sucessor. É exatamente isso, Charlene. É exatamente isso. A sucessão é você não tirar o mérito, né, do sucessor. E é você unir as duas ideias, até porque se o sucessor trouxe a empresa até aqui, é porque ele é de grande competência, fez tudo extremamente certo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não é fácil manter uma empresa. E você passar o bastão é algo complicado, né? A gente sempre diz, né, que a gente tem que cuidar tanto do sucessor quanto do sucedido. É um cuidando do outro, porque da mesma forma que é difícil para eu estar assumindo a empresa e tendo todas essas responsabilidades, eu imagino que para ele também seja difícil estar passando o bastão e eu acho que fica mais fácil quando a gente consegue enxergar na outra pessoa, né, que aquela outra pessoa vai conseguir levar a sua empresa adiante com muita responsabilidade, com muito carinho. Acho que é por aí mesmo, Charlene, você está certíssima. E é muito no sentido que cada um deles, o sucedido em relação ao sucessor e o sucessor em relação ao sucedido, procurem o melhor de cada um. Porque quem procura acha. Sim. Se a gente procura qualidades, a gente vai encontrar qualidades e vai fazer crescer as qualidades de todo mundo. Se a gente procurar problemas, defeitos, a gente também vai encontrar. Então, quanto mais construtivamente isso é abordado, quanto mais a gente consolida e evolui com os valores que vieram do sucedido, mais solidez e mais raízes a empresa vai ter. É bem aquilo, né? É você ouvir o outro, não para questionar o que ele tá pensando, porque as pessoas às vezes, né, ouvem, logo já tem uma resposta, nem escutou o que a pessoa tá falando, já tem uma resposta na ponta da língua para discordar dela. A sucessão, ela tem que ser um diálogo muito aberto e de muito carinho um com o outro, né? Para ouvir de fato o que a outra pessoa quer te dizer e entender o lado dela. Isso eu digo para nós dois, né? A gente conversa muito, porque a gente trabalha todo dia junto. Então, às vezes ele tá falando alguma coisa e eu já tô cortando ele no meio do caminho. Não tô te entendendo, mas também nem ouvi o final. Mas eu já 15 e pouco eu não tava entendendo, né? Aí depois quando ele conta tudo, eu falo assim, ah tá, agora eu entendi. Então, de vez em quando a gente se pega fazendo esses errinhos, mas eu acho que é normal, né? E da mesma forma que às vezes ele faz alguma coisa que eu falo assim, não gostei muito disso não concordo. Aí ele pede a opinião, aí eu dou a minha opinião. Ele fala assim, não, a sua tá melhor. Então é mais ou menos esse diálogo bem aberto e bem sincero. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco das melhores práticas para a gente ter uma sucessão empresarial bem sucedida. O que a gente tem observado, o que a gente tem lido, o que a gente tem visto que faz com que um processo de sucessão tenha mais sucesso. A primeira delas é a gente escolher a liderança certa e preparar essa liderança certa muito bem. Isso é fundamental para o sucesso dos negócios no médio e longo prazo. E, em segundo lugar, precisamos criar um clima familiar adequado e levar esse clima familiar para o resto da organização. Quer dizer, a família precisa estar unida, a família precisa estar consciente que uma empresa tem que ter cabeça. Uma empresa não pode ter duas, não pode ter três, não pode ter quatro cabeças. Uma empresa tem que ter uma liderança, porque no mundo dos negócios existem decisões difíceis, decisões rápidas, que tem que ser tomadas por uma pessoa. Ela pode ouvir muita gente, mas ela tem que tomar uma decisão. Então é muito importante que a família aceite isso de uma forma construtiva, tá? Para que a gente tenha sucesso e tenha um trabalho em equipe efetivo. Como a gente vive hoje num mundo de muita mudança, a introdução de líderes novos, mais dinâmicos, mais jovens, com conhecimentos novos, ele vai trazer uma transfusão de sangue, vamos dizer assim, intelectual na empresa, emocional na empresa, de vivência na empresa, muito enriquecedor. Se for bem aproveitado, dá uma senhora alavancagem na realidade da empresa.
Quando é a hora da gente começar a falar de sucessão na empresa? Quanto mais cedo, melhor. Né? Porque em qualquer idade que a gente esteja, mesmo que você esteja com 20 anos, com 10 anos, você está envelhecendo. Isso é por aqui, né? Igual ele falou no começo. Ele está fazendo a parte de sucessão comigo e hoje eu já converso sobre isso com o meu filho de 10 anos, que vai fazer 10 anos. Então a gente já conversa de que quando ele tiver 14 anos ele já vai ingressar na empresa, já vai começar como jovem aprendiz. Então eu já estou, mesmo eu hoje com 30 anos, já estou pensando na sucessão da empresa que eu ainda estou em trabalho de sucessão. É muito engraçado isso, né? Mas esse aqui é o caminho. Assim a gente vai fazer uma sucessão cada vez com mais base, cada vez com mais raízes. E num processo que começou, esse é um processo, pessoal, para fazer bem feito, eu recomendo de 10 a 15 anos de preparação. Vamos às melhores práticas, então. Primeiro de tudo, escolha muito bem o sucessor. Primeiro, ele precisa estar motivado pelo desafio, ter vontade e disposição para assumir a empresa. Ele precisa ter capacidade para vir a se tornar um empresário. Ele precisa ter liderança, ele precisa de aceitação e reconhecimento familiar, senão você começa uma briga de poder interno que rouba muita energia da empresa, e ele precisa e vai precisar cada vez mais no mundo de mudanças, como nós estamos vendo já há alguns anos, e muito mais agora com os choques que virão, que já vieram e virão muito mais ainda com esses efeitos do coronavírus, onde pela primeira vez na história da humanidade o mundo parou, e o sucessor vai precisar de ter muita flexibilidade e vontade de aprender. Ele vai ter que desaprender e reaprender e aprender muitas vezes na vida. Um segundo ponto para a gente reforçar e enfatizar, capacitar muito bem o sucessor, e capacitar bem o sucessor não só para administrar a empresa que está ali hoje, não. Se você capacitar o sucessor para desempenhar bem na empresa que está hoje funcionando, você está fazendo um mau trabalho. Porque você tem que capacitar o sucessor para daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, os desafios que ele vai encontrar nesse futuro. Então, em todo o trabalho de sucessão que a gente tem feito, a gente tem sempre procurado olhar bem o que essa pessoa precisa conhecer no curto, no médio e longo prazo, para nos desafios daqui a 20 anos ele conseguir ultrapassar esses desafios. Precisa ser uma pessoa que busque a melhoria contínua, né? Que não pare nunca, que esteja sempre se informando. E por que eu estou dizendo isso? Uma coisa que eu acho engraçada. Como nós dois somos de gerações muito diferentes, eu às vezes trago alguma novidade, mas novidades voltadas mais para tecnologia, né? Por exemplo, antes a gente não fazia live, hoje a gente faz live, foi uma ideia que eu trouxe. E ao invés dele só aceitar e ok, concordo, vamos fazer, não. Ele mesmo sabendo que ele já está em processo de sucessão, ele vai pesquisar, ele vai procurar saber sobre isso. Então, ele não sabe o tempo que vai durar o meu processo de sucessão. Então, ele já está pensando daqui para frente. Ó, ela me trouxe isso, daqui para frente isso vai crescer muito mais. Então, eu também vou me capacitar. É você não parar também de se capacitar, né? Exatamente, não parar nunca. E o sucedido ele tem que estar consciente que o momento dele migrar para novas atividades depende mais do sucessor do que dele. Sim. E ter a capacidade de abrir mão do poder para quando o sucessor estiver preparado, ele ir passando para outras atividades. Eu, por exemplo, já estou trabalhando no meu plano B. Quer dizer, quando eu sentir, não, agora eu posso deixar ela tocar o barco, que o barco vai chegar a bom porto, eu já tenho o que eu pretendo fazer. Eu quero continuar em atividade muito tempo, mas vou estar fazendo coisas diferentes e abrir espaço para que ela possa crescer e se realizar no negócio. O importante é não parar, né? Mas eu acho que uma das características importantes que você precisa realmente procurar num sucessor é exatamente isso que eu falei que ele tem. Que é mesmo sabendo que você vai passar o bastão daqui a um tempo, você não parar ali e não se estagnar. Você procurar sempre coisas novas, sempre melhorar. É isso. O mundo atual exige que a gente esteja aprendendo sempre, não pode parar. Quem para, morre. Para preparar o sucessor, nós temos que... Ele precisa conhecer muito bem e saber muito bem administrar a empresa que nós temos hoje, mas ele precisa estar preparado porque ele vai precisar no futuro. Em quê? Em vendas. Ele precisa conhecer bem vendas.
ele precisa estar bem preparado em liderança, aprendendo tudo de novo que está acontecendo na liderança, o impacto de comunicação não verbal na liderança, o impacto dos grupos na liderança, o impacto dessa comunicação via web na liderança, tudo isso ele tem que estar sendo preparado. Gestão financeira. Não basta preparar hoje um sucessor em gestão financeira e alimentar. Ele precisa aprender a gerenciar investimento de capital, ele precisa aprender a gerenciar capital de giro. E, gente, isso não adianta, tá? Vocês não aprendem na faculdade, não. Não mesmo. Então, você vai para a faculdade achando que você sai dali um administrador de empresas, meu filho, se você sair com essa cabeça, você está totalmente enganado. Você não vai no dia a dia mesmo arregaçar a manga e colocar a mão na massa não para ver se sua empresa vai para frente. Ele precisa aprender a capacitar pessoas e a motivar equipes, porque cada vez mais aquele conceito antigo de mão de obra está dando lugar a um conceito novo, porque hoje em dia a mão os robôs estão fazendo. Então, cada vez mais o que nós temos no mundo dos negócios é mentes em obra. E mentes em obra, quem está atuando é a mente dela, é o coração dela. E você, para gerenciar uma mente em obra, é completamente diferente de gerenciar a mão de obra, que é muito naquela linha de comando e controle. Você tem que ganhar o coração para que a mente vá atrás. Então, o sucessor precisa aprender esse tipo de recurso. Por isso que a gente tem que, na capacitação do sucessor, pensar no que ele vai precisar daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. E dar ele a base. Depois ele vai ter que estar sempre atualizando, sempre aprendendo naquilo ali. Além do desenvolvimento pessoal, a liderança nos submete a conflitos, a situações emocionais difíceis, a estresse. Então nós temos que ensinar o sucessor a ter equilíbrio emocional. Senão ele não aguenta o tranco. Na primeira crise ele desaba. Tá? E, além disso, liderança vem muito mais de quem nós somos do que daquilo que a gente fala. Então, quanto mais autêntica e quanto mais equilíbrio emocional, quanto mais crescimento pessoal a gente conseguir passar para o sucessor, mais bem sucedido o trabalho dele será e ele será no futuro dele. De fato, você tem que criar. Por isso que eu digo que eu acho que a pessoa ela já nasce no sangue quem quer realmente ser empresário. Porque muita gente conhece já a minha história, né, sabe? E toda vez que eu falo, as pessoas gostam que eu comente de novo. Eu sempre me imaginei nessa posição. Desde pequena, é algo que eu sempre me imaginei. Lógico que eu não sabia os desafios que eu ia passar, eu não sabia tudo que vinha. E hoje eu vejo que é muita coisa, não é fácil. Você tem que realmente criar uma casca grossa, porque não só a vida, mas a vida empresarial, ela cai com muita força em cima de você. E nesse meio, realmente tem um querendo ultrapassar o outro e pouco importa a forma que eles querem te ultrapassar. Eu acho que outra coisa que é importante é você saber que você quer ser um empresário, mas que você quer ser um empresário consciente. Que você não precisa realmente pisar em cima de outras pessoas para você crescer, né? Que você pode crescer com o seu próprio mérito, sabendo que vão haver, né, muitos problemas em relação a isso, muitos desafios em relação a isso, para que você se torne de fato um empresário de sucesso. Agora, para ajudar nessa resiliência, nessa consistência, nessa força que vai aguentar os embates da vida do mundo dos negócios, a gente precisa testar, fazer o teste do homo, né? A gente precisa testar na prática o sucessor. O sucessor tem que ser testado com responsabilidades empresariais finais. Ele tem que ser testado ficando responsável e mostrando o que ele sabe fazer. Ele sabe gerar venda, ele sabe gerar lucro e, principalmente, que ele fique muito consciente que dono não pode delegar responsabilidade. Nós só podemos delegar atividade. Podemos e devemos, porque sem delegação não tem solução. Mas não podemos delegar responsabilidade. E um bom sucessor tem que ter essa capacidade de assumir responsabilidade e saber que ele não vai ter nem para quem, nem a quem reclamar, porque ele vai ser o responsável final pelo negócio um dia. Então, para ele aprender isso num nível de risco menor,
o sucedido tem que ir passando para ele partes da responsabilidade do negócio em que ele fique como responsável final. Aquilo é como se fosse uma empresinha menor dentro da empresa de responsabilidade do sucessor para que ele sinta na carne o impacto de ser um empresário. O impacto de correr atrás de uma folha de pagamento, correr atrás de um fechamento de um fluxo de caixa e correr atrás de resultado. Além disso, a gente precisa ajudar que ele tenha um bom relacionamento familiar e um bom relacionamento na empresa, porque ele precisa de ter o equilíbrio entre a firmeza e a aceitação e a motivação do pessoal. Porque numa empresa moderna, a interdependência entre pessoas é muito grande. Então, se a gente não tiver essa capacidade de liderança, nós não vamos ter essa efetividade que a competitividade atual requer de uma equipe trabalhando. Por isso é que a gente precisa de ajudá-lo a ter a liderança reconhecida pela empresa em geral. Além do sucessor, nós também precisamos cuidar do sucedido, para que a gente possa, primeiro, dar ao sucedido tudo que ele tem de direito, por todo o esforço, todo o empenho, tudo que ele já fez pela empresa até ali. É justo com ele, não é? E é até difícil no processo de sucessão a gente dizer de quem que a gente deve cuidar mais, se a gente deve cuidar mais do sucessor ou cuidar mais do sucedido. Eu diria a você que a gente deve cuidar dos dois, e eu diria que deve cuidar dos dois iguais. Porque o processo, para ser justo, tem que contemplar e reconhecer e ajudar o sucedido a passar o bastão sem frustração e ao sucessor a compreender que o sucedido pode ajudá-lo muito nos momentos difíceis que todo empresário já viveu, quando ele tem que tomar uma decisão muito difícil, e se ele tivesse alguém, um pai ali para poder trocar ideia, nem que seja para que ele possa verbalizar o que ele está sentindo, para enxergar as coisas com mais clareza, vai fazer toda a diferença do mundo para ele. E uma coisa que a gente sempre procura enfatizar com os sucessores é lembrar que a vida é um ciclo. Amanhã ele vai estar passando por isso. Amanhã ele vai ser um sucedido também. Então, que ele cuide bem do seu sucedido nesse momento, para que quando a vida der a ele a passagem de sucessor para sucedido, ele encontre também alguém que cuide bem dele no processo que ele vai viver, porque a vida é um ciclo. Não é? Em relação ao sucedido, a passagem de poder não é um problema, muito pelo contrário. O sucedido vai poder passar a fazer coisas que ele sempre quis fazer, sempre gostou de fazer e não pôde porque tinha que fazer o que precisava, não aquilo que ele mais gostava. Então ele vai ter a oportunidade de fazer muita coisa que ele mais gostava. E vai poder curtir um pouco mais a vida, tá? E que ele vai estar passando muito das responsabilidades do dia a dia para o sucessor. Que com isso também a gente está cansado de ver na prática, se sente cada vez mais realizado com aquela missão, porque nós crescemos com o que a gente contribui. Tem um ditado muito interessante que ele diz que serviço é o aluguel que nós pagamos pelo privilégio de viver nesse mundo. Então a sanidade nossa tem tudo a ver com a gente estar fazendo alguma coisa por alguém. Então esse cumprimento de missão, isso fazer a empresa crescer, fazer a continuidade da empresa, é muito realizador para os sucessores. A gente tem visto isso na prática com muita clareza. Tá? Ajudar o sucessor a compreender que ele é humano, que de vez em quando ele pode até se desequilibrar um pouco, que a resistência a abrir mão do poder não tem nada a ver com culpa envolvida nisso aí. E ele enxergar o benefício disso. Enxergando o benefício fica mais fácil de fazer. Tá? Quanto mais mão aberta, vamos dizer assim, quanto mais flexível o processo for, mais sucesso a gente vai ter. Precisamos também estar ajudando os dois, o sucessor e o sucedido, a administrar conflitos. Eles acontecem. Muitas vezes não são conflitos fáceis. Às vezes você tem que trabalhar os dois juntos, às vezes você tem que trabalhar cada um individualmente para mostrar, para ajudar a compreender o ponto de vista do outro e a gente chegar a um entendimento cada vez melhor. A chave é desenvolver entre eles um relacionamento construtivo e amoroso. Aí a gente vai
mostrar e ajudar cada um a enxergar o benefício que o outro está trazendo para ele mesmo. Tanto o sucessor para o sucedido, como o sucedido para o sucessor. Precisamos trabalhar bem o relacionamento do sucessor com seus pares e com a empresa em geral. Precisamos trabalhar a capacidade de diálogo e a ocorrência do diálogo, que eu diria que é a principal ferramenta no processo sucessório. É essencial que ele seja aceito por todos, fique claro que ele é o sucessor e o papel de cada um no negócio, e as suas responsabilidades e como é que elas vão ser avaliadas, e muitos assuntos delicados vão aparecer, que a gente vai precisar de saber trabalhar isso com equilíbrio para que fique bom para todo mundo. Não é um cabo de guerra, né? Não é um cabo de guerra. Você não pode levar dessa forma, não é um cabo de guerra. De fato, aqui é uma frase que a gente sempre fala aqui também, que os dois estão no mesmo barco. Então, é um ajudando o outro. E a gente recomenda muito que se aproveite o processo de sucessão para avançar na renovação e na modernização do negócio. Quando a gente faz isso, você junta a contribuição do sucessor com a experiência do sucedido, você renova a empresa, você motiva o sucessor, você motiva o sucedido e você aumenta a participação e integração de todos no processo sucessório. Aproveitar o conhecimento das novas tecnologias que as novas gerações trazem com a experiência do sucedido. Integrando o novo com o velho, com sinergia e alavancagem. Com flexibilidade, a gente procurar aceitar o novo e usá-lo com inteligência e sabedoria, e usar a experiência do sucedido da mesma forma. Dê espaço para novos participantes, valorize e integre a sua participação. É importante que a gente saiba ouvir. Eu procuro cada vez mais dar espaço para que a nova geração tenha a sua voz, tenha o seu lugar. Eu pergunto muitas coisas à Aline, se aquela decisão é a melhor ou não. E muita coisa eu mudei de ponto de vista em função da opinião dela. Quer comentar alguma coisa, Não, filha? fato. Eu fiz esse comentário um pouco atrás, né? Que entender também que nenhum dos dois é o dono da verdade, né? A gente está ali para um bem comum. A gente quer a mesma coisa. Então, tentar sempre no máximo, ser o máximo claro que você puder, o mais sincero que você puder. Foi o que eu disse, né? Às vezes eu nem ouço o que ele terminou de fazer e já tô argumentando. E eu acabo quebrando a cara, né? Porque eu acho que minha decisão já é a melhor de todas. Eu já sou a dona da razão, já tá tudo certo. Mas aí quando eu escuto o ponto de vista dele, a gente consegue mudar. E a gente sempre faz uma coisa aqui que é em votação, né? A maioria sempre ganha. E você saber respeitar aquilo ali é muito importante, né? Porque às vezes você acha que a sua é a melhor ideia do mundo. Mas eu acho que você chegar num consenso... E não que a gente não possa voltar atrás, né? Não que a gente... Por exemplo, a gente decidiu fazer o que ele achou melhor, a gente faz. Se não deu certo, eu não vou ficar pra ele falando assim, né? Já viu? Falei que não ia dar certo. Ok, a gente volta atrás e tenta a minha forma. Se também não der certo, a gente vai sentar e vai consertar e vai tentar achar a melhor forma, o jeito que for dar mais certo, porque no fundo a gente quer a mesma coisa, que a empresa vá pra frente. Porque o importante não é a opinião de cada um. O importante é acharmos a verdade dos fatos. Isso. Aquilo que é melhor para a empresa, aquilo que é melhor para todo mundo. Outra coisa que é muito recomendável é que a gente aproveite esse momento para a gente fazer essa renovação e modernização, definindo objetivos desafiantes para melhorar o resultado da empresa. Trazer desafios para a empresa, vamos conseguir mais resultado nesse sentido. Isso vai ajudar muito a capacitar o sucessor no próprio trabalho. E vai ajudar a integrar a nova geração. E vai reforçar muito as chances de sucesso da empresa e do processo de sucessão. Outra recomendação que a gente faz é aproveite o momento da sucessão para modernizar, para atualizar a situação societária da empresa.
tanto nos seus aspectos jurídicos, patrimoniais, de planejamento societário e sucessório da empresa. Como é que vai ser agora, como é que vai ser quando ela for sucedida? Já deixa as regras do jogo, essas empresas grandes que a gente falou aí, todas elas têm a regra do jogo muito definido, quem pode trabalhar na empresa, o que é exigido para alguém da família trabalhar na empresa, a diferença entre acionista e executivo. É de fato fazer com que o jogo fique claro. Você tem que ter sempre muita clareza quando você chama alguém para ser o seu sucessor. Eu acho que colocar as fichas na mesa, né? Explicar como que vai funcionar, ter clareza nisso é muito importante. E é muito importante para uma empresa familiar ter futuro que ela formalize as normas informais, porque a família tende a ter muitas normas informais. Sim. Então a gente tem que definir as novas regras de qual a função do herdeiro como acionista, qual a função dele exercendo função executiva, porque para exercer função executiva tem que ter competência. Para exercer a função de acionista tem que ter herança. Não é? Basta herança. Não é? Para ser executivo não, tem que ter competência, senão quebra a empresa. Sim. E definir com clareza as regras do jogo para a profissionalização e para o futuro da empresa. Sucessão com sabedoria. A sucessão exige da gente muita sabedoria. E um bom planejamento sucessório visa isso. A gente fazer uma sucessão bem feita, para que haja um desligamento bem feito, feliz do fundador, do sucedido, para que o sucessor assuma tudo plenamente, a família aceite e tudo mais. Tá? E após a gente fazer esse planejamento, a gente tem que implementar esse planejamento. Para implementar um planejamento de sucessão, você pode entrar nisso sozinho, pode. Tudo é uma questão de custo-benefício. Tá? Como é um processo muito complexo, o que a gente tem visto é que uma ajuda competente externa tem ajudado muito. Principalmente a você derrubar muros dos relacionamentos, que não são fáceis, e com esses muros a gente construir pontes unindo todo mundo, para que a gente tenha uma sinergia mais positiva na empresa. Ajudar a resolver conflitos, não são poucos. E desafios como um processo de sucessão traz para a empresa, um santo de fora pode ajudar muito a fazer o milagre da empresa. Pense nisso porque pode evitar muito risco e alavancar muito o seu processo de sucessão. Não espere, não adie para você começar o processo de sucessão, comece o mais cedo que você puder. Faça bem feito, você vai ter muitas conversas difíceis para fazer e a gente está aqui para te ajudar a ter essas conversas difíceis e chegar no final feliz. E se você quiser, troque ideias conosco sobre a nossa experiência com outros processos de sucessão, você vai conseguir ter uma visão muito mais ampla e, de repente, ter ideias que você possa aproveitar bem no seu caso particular, seja você um sucessor, seja você um sucedido. Então, vá à luta, porque o seu futuro, como sucessor ou como sucedido, está em jogo. Porque para o sucedido, se ele não tiver uma sucessão bem feita, o futuro fica discutível. Então, boa sorte para todos, porque novos futuros nos esperam. É isso, gente. Nossa live de hoje é um tema que eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre isso por aqui, porque muitas pessoas acham que é fácil, mas não é. E muitas pessoas ficam um pouco perdidas e não sabiam que tem pessoas que podem ajudar nessa parte de sucessão. Nós trabalhamos já há muitos anos, né? Com empresas familiares e ajudando nessa parte de sucessão. Graças a Deus temos muitos casos de sucesso. E se você precisa de alguma ajuda ou se você que assistiu essa live e conhece pessoas que precisam dessa ajuda, né? Mesmo que já tenha começado esse processo informalmente, né? O que eu quero dizer com isso? É que tá numa empresa familiar e você sabe que um filho trabalha lá, mas você vê que o pai e o filho têm conflitos. Então, a gente pode ajudar muito nessa parte. E quem quiser ajuda ou quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, a gente está aqui aberto. E quem quiser o e-book dessa live sobre sucessão, também é só me pedir lá no direct que eu mando para vocês, tá bem? E o que a gente tem observado, pessoal, quando o processo acontece bem,
o retorno do investimento é muito elevado. A empresa Sim. melhora muito seus resultados, cresce muito mais e há uma tranquilidade muito maior em relação ao futuro da empresa. Vale a pena um processo sucessório bem feito. É isso, gente. Obrigada por todo mundo que participou, por todo mundo que tá aqui com a gente essa hora. E nossa próxima live já tem dia, né? No dia 8 de julho, 8 de julho, já temos tema? já estamos aí nesse final já de a coisa começando a acontecer em direção ao novo normal. Nós vamos fazer uma live sobre a retomada das microempresas e a microconsultoria. Esse é um tema bacana. Retomada das microempresas e da consultoria, agora que a gente já está dando adeus. Adeus não para o coronavírus, tá? Porque ele continua aí, todo mundo precisa continuar tomando todos os cuidados devidos, mas, na verdade, a vida continua, né? Voltando às atividades, voltando a movimentar a economia, que é tão importante. Precisamos cuidar do coronavírus, né? Nos manter vivos no coronavírus, mas não podemos deixar de viver por causa disso. Precisamos cuidar do coronavírus, Conciliar mas também precisamos cuidar da nossa saúde financeira, senão a gente morre de uma coisa ou morre de outra. Não é isso? Então vamos cuidar dos dois juntos que vai dar tudo certo. Gente, boa noite, obrigada. Pessoal, boa noite a todos. E tchauzinho, até a próxima. Tá bem?